Fala pessoal, galera da TF, como vocês estão? A gente está aqui com mais uma entrevista inédita do nosso podcast Treinador de Futebol para falar com ele, que é o atual treinador da Ferroviária de Araraquara, equipe sub-20, professor Pablo Fernandes, para falar um pouco aí da sua trajetória, da sua carreira no futebol. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Boa tarde, Neto. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. Legal, professor. Como a gente sempre costuma iniciar nosso bate-papo, a gente queria perguntar como foi aí a sua trajetória no mundo do futebol, seu tempo também aí de atleta e quando veio de fato a decisão de seguir aí pela carreira de treinador. Bom, eu, como a maioria dos garotos, né, na juventude, sempre quis ser atleta profissional de futebol, né, e fiz a minha base, né, cheguei a jogar em alguns clubes, né, fiz a base em dois grandes clubes, né, Corinthians até o Sub-17, depois fui para o Santos e me profissionalizei lá. É, Aí fui emprestado para uma equipe da cidade lá de Santos, Jabaquara, para disputar a Bezinha. E ali eu vi que eu não chegaria no nível em que eu gostaria, né? E como aqui em São Paulo, na minha juventude, a gente sempre conciliou jogar futebol e futsal, né? Conciliando as duas modalidades, até mais ou menos os 16, 17 anos. Eu voltei a jogar futsal. E aí me tornei um jogador profissional de futsal. Joguei durante 7 temporadas, 8 temporadas na Espanha. E quando retornei, comecei a estudar para continuar no mercado de trabalho no esporte, né, no futebol. E aí, em 2019, eu recebo um convite para ser treinador da equipe sub-17 do Futebol Clube Primeira Camisa, que era uma equipe que o dono era o Roque Júnior, um zagueiro que a seleção teve há muito tempo atrás. Ficou ali por 2 anos e recebo um convite para trabalhar no Sub-15 do Red Bull Brasil, né, hoje o Red Bull Bragantino. E permaneço ali por 8 anos, quase. Passo desde o Sub-15 até o profissional, onde fiquei como auxiliar fixo da casa, né? Passei pela categoria sub-15, pela sub-17, sub-20 e, e chego ao profissional. A partir daí, vejo que eu precisava de uns desafios, né, maiores, né, de tentar trabalhar em clube de massa. Recebo o convite do Esporte Clube Bahia e assumo a categoria sub-20 ali, né? Logo em seguida, acumulo tanto o comando técnico da equipe como auxiliar da equipe profissional, fico por 2 anos e retorno a São Paulo para o sub-20 do Santos. E aí trabalho na equipe sub-20 e na equipe sub-23. Em 2021, me transfiro para o Atlético Paranaense, fico até o final de 2022 e agora, nesse meio de ano, assumo a equipe da Ferroviária, o sub-20 da Ferroviária. Essa foi a minha trajetória, né? Então, agora acabamos de chegar à semifinal do Campeonato Paulista, fomos eliminados pelo São Paulo em casa, nos pênaltis, né? E agora já começando a planejar o planejamento para a Copa São Paulo. Legal, professor. Realmente é bom saber um pouco da sua trajetória. Foram aí vários clubes, né? A gente vendo aqui o seu currículo, deu para dar uma reparada nisso, né? E falando sobre a sua passagem pelo Red Bull, né? Brasil, que hoje anos depois fez ali a fusão com o Bragantino e assumiu a equipe, né? Mas eu queria perguntar um pouco deste projeto Red Bull, né? Quando ele começou, muito se falava em ser um projeto visionário, em construir uma equipe forte. E o senhor passou ali, como falou no começo, por várias categorias dentro do clube, chegando a disputar várias competições, a ganhar alguma delas inclusive, né?
E hoje, como é que o senhor enxerga todo esse processo do Red Bull que atualmente disputa um título de Campeonato Brasileiro, né? Como é que foi acompanhar todo esse a construção desse projeto, né? E ver onde ele chegou até o dia de hoje. Olha, Neto, é assim, a empresa que comanda o clube é uma empresa vencedora, né? Se você reparar em todas as modalidades em que ela atua, ela sempre está no topo da classificação, né? Seja na Fórmula 1, seja no surf, seja no skate, atletas sempre tops em todas as modalidades. E não seria diferente no futebol, né? A gente vendo as outras equipes que a marca tem, todas, assim, as duas da Europa disputando Champions League, a equipe da Áustria, não sei quantas vezes campeã austríaca, a, a alemã está sempre entre os quatro melhores da Bundesliga. Então, assim, era fato que aqui no Brasil não seria diferente. O que eu falo é que assim o Red Bull ele me formou praticamente como treinador, né? Eu tenho assim uma influência muito grande pelos 8 anos que eu passei na empresa. Primeiro, a gente sofre uma ascendência holandesa, né? Quem comandava o futebol tinha essa visão do futebol mais posicional, um futebol mais de posse de bola, um futebol mais vistoso, né? A escola holandesa. E depois de 2 anos ali, quem assume o projeto é o Ralf Rangnick, que hoje é o treinador da seleção austríaca, trabalhou há um tempo atrás no Manchester United, foi treinador do Leipzig. Então, a gente tem essa influência alemã, né? Uma escola mais agressiva, uma escola mais vertical, uma escola que busca ter uma equipe agressiva, né? Essa agressividade, tanto em defesa como ataque, e é onde eu me encaixo melhor, né? Então, assim, tenho algumas coisas do jogo posicional, mas essa agressividade da escola holandesa, essa agressividade do projeto fica bem marcante em mim, né? Na minha visão como futebol. Então, eu tenho o Red Bull que, como eu falei antes, é uma equipe que me forma como treinador. Então, essas são as características principais do meu jogo, né? Do jogo das minhas equipes, da minha ideia de jogo, né? Então, isso faz com que tenha algum sucesso, né? Então, sou muito grato ao clube. Na época, professor, havia assim um contato direto com o professor Ralph, que a gente lembra que ele foi ali um coordenador, né? Não só do Red Bull Brasil na época, como também de todas as franquias, né? O Leipzig, Salzburg, ali, havia ali um contato direto com ele, havia essa junção de metodologias a serem aplicadas também nas outras equipes da franquia? Olha, a gente teve oportunidades de acompanhar as equipes na pré-temporada, né, dele. Então, em determinado período, a gente ficou quase 20 dias na Europa fazendo esse intercâmbio, tendo reuniões diárias, tanto com ele como com os auxiliares, né, para ter essa imersão na filosofia, né? Alguns dos treinadores a gente teve muito intercâmbio entre os treinadores de base, né? Porque quando a gente disputava torneios na Europa, a gente sempre ficava uma semana, seja antes dos torneios ou entre os torneios, no CT de Salzburg, né? Para treinar, para ter essa integração. E algumas equipes vinham ao Brasil para participar de torneios, principalmente início do ano aqui, né, onde o calendário europeu está em pausa, né, eles disputaram as Copas FAN que o Palmeiras organiza, então uma série de amistosos, então ele vem sempre
vinham sempre equipes de fora para que a gente tivesse esse contato e essa troca de ideia. É sempre bom aprender um pouco mais com outras escolas, né? Que aí você vai ali juntando os conhecimentos. A gente sabe que existem diferenças, né? América do Sul, Europa. E o senhor falou um pouco da questão da escola holandesa, não foi isso agora há pouco? Sim, Que teve aí ao longo da sua trajetória grandes nomes, creio que o mais icônico, o do Rinos Mitchells, né? É uma sim, escola que sim, deixou um legado no futebol mundial sem até os dias dúvida. de hoje, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Você tem essa influência direta dele, principalmente nas equipes do Barcelona, né? Então, desde ele até passando por Cruyff, Guardiola, Xavi, né? Então, sem dúvida nenhuma, influência grande nesse aspecto. Vai passando de geração em geração, né? O Guardiola já Uhum. falou várias vezes que o seu estilo é uma junção de várias referências, né? Ele fala do Brasil de 82, ele fala da influência, né, do Rinos Mitchells, do Cruyff também, né, que Sim, acompanhou, né? E aí cada treinador, né, professor, vai fazendo aí o seu estilo, né? é verdade. Se eu fosse perguntar para o senhor, professor Pablo, quais são assim as suas principais referências no futebol, sejam brasileiras ou europeias, quem o senhor poderia falar aí alguns nomes? Olha, eu, assim, assisti muitos jogos da seleção de 82, né? Assim, gosto muito. Vi jogos do São Paulo de Tele Santana também, era uma referência. Guardiola sempre é muito presente, né? Porque a gente vê os jogos dele hoje, mas o que assim quem mais me chama atenção hoje, já de algum tempo para cá, é o Klopp. Gosto muito das suas equipes, né? Que tem essa agressividade da escola alemã e uma equipes, assim, essa escola que eu me identifico bastante, né? É claro que você vê a escola holandesa, a escola espanhola, né? Você tem sempre muitas coisas boas, muitas coisas que aproveitar, sem dúvida nenhuma. Mas o que mais me identifica é essa agressividade, né? Como ele mesmo fala, esse heavy metal que é a, a escola alemã, né? Então isso me chama mais atenção. E professor Pablo, já que a gente comentou agora há pouco sobre a sua passagem nas categorias 15, 17 e 20, né, do Red Bull Brasil, eu queria lhe perguntar, professor, justamente quais são assim, as maiores diferenças, porque a gente sempre escuta nas entrevistas, né, no debate esportivo em geral, que o principal objetivo das categorias de base é o desenvolvimento do atleta. Então eu queria lhe perguntar, entre as categorias 15, 17, 20, até a 23 também, que já passou até no Santos, né, em alguns clubes, quais seriam assim as maiores diferenças em treinamentos, cargas de jogos, né, um contexto geral, como você deve aplicar as diferentes formas de trabalho em cada respectiva categoria? Olha, você pode aplicar as, as mesmas, o mesmo estilo de treino, né? É claro que, por exemplo, na sub-15, você respeitando o nível maturacional do atleta, isso é fundamental. Então, você tem que a mesma carga não vai ser a carga não vai ser a mesma para as equipes, né? Para as categorias, né? Você tem que respeitar isso, sem dúvida nenhuma. Mas está claro que, por exemplo, na equipe sub-15, nas equipes sub-15, você pode dar uma visão um pouco mais tecnicista, dar ênfase muito mais técnica, né, do que tática. Claro que taticamente você precisa trabalhar a equipe, sem dúvida nenhuma, mas você precisa se preocupar bastante com o desenvolvimento técnico individual do atleta, né? Então, isso é importante, né? Na equipe sub-17, que também é uma equipe bem. Ainda alguns atletas não atingiram o nível maturacional ideal, também você precisa ter um cuidado maior, né? E o sub-20 você já pode
ter os treinos como aplicando como nas equipes profissionais, né? Porque os atletas já estão já praticamente todos desenvolvidos. É claro que maturacionalmente você tem atleta que vai ter um processo um pouco mais lento, e aí você vai ter que se adaptar bastante o teu trabalho a isso, né? Então você tem que individualizar mesmo para não ter nenhum tipo de problema, para que ele consiga se desenvolver bem, né? Então é mais ou menos isso. E aí você vê, alguns atletas ainda não conseguem performar nas equipes profissionais, né? Porque ainda estão num processo maturacional ainda um pouco mais lento, e eu acho importante você continuar com trabalhos como faz na equipe sub-20, na equipe sub-23, né? Acho que a gente necessita de um calendário específico para essa categoria, né? Porque você vê atletas que, pô, ótimo, já estão preparados com 18, 19 anos, mas outros ainda não. Então, eles terminam a categoria sub-20 e ainda não conseguem atingir o que se precisa dele no profissional. Então, acho que uma categoria, né, com calendário, né, com já tudo bem definido, seria fundamental para que a gente não perdesse tantos talentos, né, como a gente perde hoje. Muito bem explicado aí então, professor. É sempre importante saber um pouco, né? As categorias de base são muito importantes nos clubes, né? A formação dos atletas. E também a gente queria lhe perguntar, professor, sobre a sua experiência também na equipe do Bahia, né? Você passou lá algum período, conquistou títulos estaduais, né? Teve também uma disputa de final da Copa do Nordeste, não foi isso? E queria lhe perguntar como foi aí a sua experiência, a sua vivência dentro do clube baiano, é, como é que foi viver dentro lá daquela atmosfera. Olha, foi assim muito enriquecedora, né? Eu saio de um clube empresa, né, que tem toda a sua peculiaridade, e vou para um grande clube de massa, né? Um clube de massa, uma torcida fantástica, né? E vivencio coisas que até então eu não tinha vivenciado, né? Isso para mim foi muito enriquecedor, ainda mais porque eu pude participar ativamente, né, das equipes profissionais, né, acompanhando o professor Anderson Moreira, o professor Roger Machado, né, sendo auxiliar da casa, né? Isso para mim foi muito muito importante para o meu desenvolvimento como profissional. E você sentir o que é um clube de massa, acho que é indescritível, né? Então, para mim, foi uma experiência muito gratificante, né? E onde eu pude ter conquistas nesses 2 anos que eu fiquei, e aprender bastante com os profissionais que aí estavam. Excelente, professor. É, o senhor falou um pouco que teve uma vivência também no profissional, não foi isso? Com os professores Anderson Moreira e Roger Machado. Como é que foi Foi. trabalhar de perto também com esses grandes professores no profissional? Foi fantástico, né? Assim, dois excelentes profissionais, ótimos treinadores, e vivenciar como eles conseguem gerir o grupo, quando eles conseguem ter todas as ações, né, em cada problema que você vê. Então, foi bastante proveitoso, bastante enriquecedor para mim, né? Aproveitando para desejar um ótimo final de Série B para o professor Anderson, que está brigando aí pelo acesso, né? Na torcida aqui para que ele consiga esse acesso com o esporte. A gente até repercutiu um tempo atrás, né, sobre uma fala do professor Anderson, né? Foi meio que um desabafo, né? Pela questão da pressão. Porque a gente entende até o seguinte: você é um clube de Série B. Aí você vai lá e contrata um treinador que é tricampeão da Série B, né? Então já gera ali em cima dele uma expectativa. Não, se eu estou contratando esse cara,
o meu time vai pelo menos subir, né? Ser campeão, talvez, mas vai subir porque o cara ganhou 3 vezes a competição, o cara conhece, vai saber fazer tudo. Mas a gente também tem que lembrar, né, professor, que cada clube é um contexto, cada Série B é diferente da outra. Creio que a primeira que ele ganhou está bem diferente dessa atual, Sem né? dúvida. A gente teve agora há pouco uma Série B com 6 campeões brasileiros, né? Cruzeiro, Grêmio, Vasco, o próprio Sport. Aham. Então, é complicado também, né, professor? Nenhum trabalho é igual ao outro, não é isso? Sem dúvida, assim, o treinador, ele é uma peça da engrenagem. Ele não é a figura determinante para o sucesso ou não da equipe, né? Existem outros fatores que influenciam muito o acesso, o título, né? Mas o treinador, ele também influencia, mas ele não é determinante, né, Neto? Ele faz parte desse processo, ele é figura importante, mas não é só ele que faz a diferença, né? É claro que muitas coisas acontecem, tanto dentro de campo como fora, e muitas coisas fogem da mão do treinador, né? Se você não tiver assim os processos bem claros e definidos, se as coisas não andarem como devem andar, é difícil, cara. O futebol é muito competitivo, né? O futebol brasileiro é muito exigente, né? Eu até entendo, você até falou da fala dele, né, numa coletiva, eu até entendo porque, assim, a pressão que se coloca em cima do treinador ela é gigantesca, né? Então, é claro que precisa sim ter pressão, é claro que sim precisa, o treinador é importante, mas não é só ele que faz a diferença, né? Existem outras peças que fazem parte dessa engrenagem, e o treinador é uma delas. Tudo parte aí do mesmo processo, né? O treinador tá ali para gerenciar os atletas da melhor forma, né? E ali são coisas que fazem parte do nosso futebol, né? A cultura ali enraizada. E também, professor, queria a gente falando ainda um pouco das suas experiências. O senhor teve aí a oportunidade também de trabalhar com os garotos da Vila, né? Trabalhar no Santos. A gente sabe que o Santos tem aí este DNA ofensivo, formador de grandes craques, é, o clube do Rei Pelé, né? Dispensa apresentações. Mas queria Uhum. perguntar como é que foi essa experiência e o treinador que deseja trabalhar no Santos, ele precisa ter esta mentalidade, compartilhar dessa mesma mentalidade que o clube tem, de jogar esse futebol, essa proposição de jogo mais ofensiva? Olha, a experiência foi assim, foi muito gratificante, né? Como eu falei anteriormente, eu fui atleta do Santos, né? Eu fui formado ali, eu conheço bem, né, o que acontece, né? Quais são eu fui de uma época que o Santos não era esse formador de atletas como é hoje. Então para mim foi muito enriquecedor e gratificante trabalhar ali. É claro que para quem quer trabalhar precisa entender o contexto do clube, onde o clube está inserido, qual é o objetivo, qual é a história desse clube, né? Então precisa saber que o Santos é um clube formador de atletas, um clube em que tem, como você falou muito bem, esse DNA ofensivo, né? Que eu acho que vai preferir muito mais ganhar de 5-4 do que de 1-0, né? Então, você precisa entender bem o contexto em que o clube está inserido, né? Então, para quem um dia tem o desejo de trabalhar lá, tem que saber que lá você vai ter que desenvolver muitos, principalmente os atacantes, desenvolver muitos atletas para que eles tenham essa familiaridade com o gol, familiaridade com um contra um, que eles sejam esses jogadores que façam a diferença lá na frente. E na sua época lá, professor Pablo, teve trabalhando ali perto da comissão do professor Gesualdo, né?
que também tinha ali o Antônio Oliveira como seu auxiliar, que está hoje lá no Cuiabá, não é isso? Uhum. Como é que era o dia a dia, né? A gente já passei aqui vendo algumas entrevistas, né, lamentando, né, o pouco tempo que o professor Gesualdo esteve no Brasil, né, que ele é um treinador de muito sucesso em Portugal, assim, de obras publicadas, né, uma parte acadêmica muito atuante. Sim. Queria perguntar como é que era assim o dia a dia, dava para ter ali um contato com o professor Gesualdo na comissão principal? Olha, foi bem, assim, foi complicado, sabe por quê? Porque foi bem a época da pandemia, né? Eu chego no Santos em fevereiro, final de fevereiro de 2020, e início de março a gente para com tudo, né? A gente fica fechado. Mas no retorno, eu lembro muito bem, retorno profissional, retorno à equipe sub-23, e eu retorno uma espécie de auxiliar da equipe sub-23, auxiliando o Antônio, né? E aí eu tenho um contato um pouco maior, tanto com ele como com o professor Gesualdo, né? Como você bem falou, ele é chamado, né, em Portugal de professor mesmo por causa disso, dessa questão mesmo didática dele. Então, um profissional extremamente capaz, assim, extremamente vitorioso. Então, foi muito bom ter esse curto espaço de tempo ali com eles. Logo ele sai, né? E aí a comissão toda dele vai embora. Então, o contato não foi tão profundo como eu gostaria, né? Mas tivemos algumas conversas, né? Principalmente com o Antônio, com o Daniel, que era o outro auxiliar dele, que hoje acho que o acompanhou no Egito há um tempo atrás. Né? Então a gente teve um contato um pouco maior com eles. Bem complicado também, né, professor, o momento do Santos na temporada, né? Quando você vê o número de treinadores contratados e quando você compara também a filosofia de um para o outro e vê que é totalmente diferente, né, você vê que às vezes, não só no Santos, mas acho que em alguns clubes do Brasil falta um pouco desse critério, né, professor? De saber ali a característica certa, né? Como é que você enxerga esse momento aí do clube, né? E esse problema, né, que acontece às vezes, não só no Santos, mas em muitos clubes do Brasil. Olha, falando primeiro desse momento do Santos, né? Ah, Eu assim, não tenho dúvida que a equipe vai salvar, né? Eu torço por isso, né? E já demonstrou que tem capacidade para sair, saiu já da zona de rebaixamento e sair de vez desse perigo que é o rebaixamento. Então, com relação a isso, eu não tenho dúvida nenhuma do que possa, assim, que o Santos vai conseguir salvar. Com relação a isso, assim, é difícil, né, Neto? É complicado porque às vezes você vê essas mudanças drásticas de perfil de treinador e você pensa que, poxa, será que o dirigente não tem a convicção do que é realmente o clube, né? Então você sai de um extremo e vai para outro completamente diferente. E aí a gente pensa, poxa, às vezes a gente vê que falta um pouco de conhecimento para o dirigente tomar a decisão, né? Então assim, é complicado e no final das contas você fica refém deles, né? Eu acho que o dirigente ele precisa saber entender, né, não só de futebol como jogo, mas saber o que acontece antes dos jogos, né? Ele precisa entender que aquilo que o treinador trabalha durante a semana está acontecendo no jogo ou estão tentando fazer no jogo, né? Se aquilo que ele faz é o que realmente o clube prega, né? Não adianta, pô, como a gente falou, DNA ofensivo, e aí tem um treinador assim com características um pouco mais defensivas, né? É claro que dependendo da situação, do contexto que ele está inserido, né? Tenho certeza que agora
o pensamento da comissão técnica do Santos foi estancar, né, os problemas defensivos, fazer com que a equipe não tomasse gol e tentasse buscar pontos para sair dessa situação, do que realmente buscar só atacar, né? Mas é uma situação extrema, né, de emergência, né? Então o dirigente precisa saber onde ele está, saber qual é a filosofia do clube, o histórico do clube, o que o clube pede, para você trazer o profissional ideal, né? E se acontecer alguma coisa, você trazer o profissional com a mesma filosofia que tem o clube, para não ter nenhum tipo de problema, né? Eu acho que é isso. É verdade, professor. Muito já falamos aqui sobre esse tema em outros bate-papos, né? E são questões aí complicadas, né? É aquela coisa, tem que ter o treinador certo para o elenco certo, né? Ali a metodologia, a filosofia que encaixe naquilo dali. E já falamos aí sobre o Bahia e sobre o Santos, né? Perguntando para o professor Pablo como era a sua atuação na equipe sub-20 e também a sua relação com o treinador principal, né? A gente queria fazer essa mesma pergunta falando também de outro trabalho seu, que foi no Atlético Paranaense, né? Pois o professor estava ali, próximo ali juntinho, nada mais nada menos do que o professor Felipe Scolari, né? Sem dispensa apresentações também. Queria lhe perguntar, professor, como é que foi esse trabalho aí no Furacão. O Atlético, nesta década, vamos dizer assim, né? Ele mudou bastante de patamar, conquistou aí títulos de Sul-Americana, de Copa do Brasil, está sempre ali disputando vaga de Libertadores. Já era uma equipe grande, obviamente, mas nessa década teve essa virada de chave com alguns desses títulos inéditos, né? Queria lhe perguntar também a sua passagem lá pelo Furacão, né? Como era o trabalho ali na base do clube e a convivência com o professor Felipe, né? Temos que perguntar também, né? Que ali é um grande campeão, um grande vencedor por onde passou. Olha, foi assim, foi muito proveitosa, porque assim, vou para um clube com uma estrutura fantástica, né? Com profissionais extremamente capacitados, né? E a gente consegue fazer um grande trabalho, né? A gente chega na semifinal do Campeonato Brasileiro, é vice-campeão estadual, perdendo nos pênaltis para o rival, mas classificando a equipe sub-20 para a Copa do Brasil desse ano, uma coisa que não acontecia há 4 anos, né? A equipe do Atlético Paranaense não disputava a Copa do Brasil sub-20 há 4 anos, havia 4 anos, esse ano disputou. Então, assim, foi um período muito bom, assim. A gente fez um grande trabalho, e aí, sendo até o melhor ataque da competição do Campeonato Brasileiro, a gente conseguiu esse feito, então foi bastante bacana. E o contato com o professor Luiz Felipe foi muito bom, assim, a gente, como fã do futebol, a gente, né, fã do profissional, né, que foi penta, né, foi campeão do mundo, histórico, campeão de Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, e aí você conhece a pessoa, né, o professor, nossa, Luiz Felipe, uma simplicidade, uma humildade enorme, e isso a gente te deixa muito mais fã ainda, né? Então, o contato foi muito bom mesmo, né? A gente tinha conversas diárias, a gente se falava todos os dias ali, em vários dias a gente almoçava junto e conversava muito sobre o desenvolvimento dos atletas, sobre os atletas que estavam no sub-20, os atletas que poderiam subir, me falavam sobre, né, poxa, eu tentava extrair o máximo da experiência dele diariamente. Então foi muito proveitoso. Eu já era fã, fiquei muito mais fã ainda e torço muito pelo sucesso dele no Atlético Mineiro, que ele consiga conquistar os objetivos do clube. O Atlético faz aí uma grande campanha, né, professor, no retorno, né? Tá por ali, né? Tá ali por É, perto, né?
Isso, Tá muito em aberto esse Brasileirão, né? Vamos ver o que acontece até o final. verdade, verdade. E falando do presente, professor Pablo, como nós falamos na sua apresentação, você está atualmente aí no Sub-20 da Ferroviária de Araraquara, interior de São Paulo. O clube é muito tradicional, né? Subiu agora de divisão no profissional, não foi isso? Sim. Queria lhe perguntar como foi aí a sua, a sua contratação, né, no clube, como tem sido aí o seu trabalho no presente e também faça um pouquinho da campanha muito sólida que a equipe fez agora há pouco, quando disputou o Paulistão Sub-20. Olha, Neto, foi assim, eu recebo o convite do clube, né? Poxa, vejo uma equipe, um clube totalmente estruturado, né? Com um projeto muito bom, médio e longo prazo, e isso me atrai, né? Isso faz com que eu aceite o convite e, e tudo isso, né? Vai de encontro àquilo que tem acontecido dentro de campo, né? O acesso, né? Da série D para a série C é fruto desse clube, né, extremamente estruturado, com processos bem definidos, né, com profissionais extremamente qualificados. Então, a gente visualiza assim um futuro muito promissor para a equipe da Ferroviária, né? Então, acredito que em breve será uma força ainda maior no interior de São Paulo, né? Hoje é uma das grandes forças do interior de São Paulo, mas acredito que em breve será uma força ainda maior, né? Tem tudo para que consiga o acesso para a Série B e aí, a partir daí, chegue na Série A o mais breve possível. E a campanha, assim, foi uma campanha muito sólida, né, Neto? A gente teve a segunda melhor campanha da competição, perdendo apenas atrás apenas do Palmeiras. A equipe com melhor defesa da competição. Foi assim uma campanha muito consistente, né? Então a gente tem duas viradas nos mata-matas, nas quartas de final a gente consegue uma virada histórica, né? Perdendo de 4-1 para o Red Bull Bragantino, e a gente consegue empatar e ir para os pênaltis e vencer nos pênaltis. E consegue virar um jogo que a gente perdia de 2-1 do São Paulo. E, infelizmente, no finalzinho a gente toma um gol e a partida vai nos pênaltis e a gente acaba sendo eliminado. Mas, assim, é uma campanha assim, muito boa, muito consistente. Mérito muito também dos atletas, né? Os atletas, assim, uma equipe muito competitiva, muito focada, sabe muito o que quer. Então, a gente tem esse adendo a fazer, né? Porque sem os atletas a gente não consegue nada. E agora, a partir já dessa semana, dessa próxima semana, é começar a preparação para a Copa São Paulo e buscar fazer uma campanha, mais uma vez, campanha histórica, para que a gente coloque ainda mais a Ferroviária no lugar que merece. Show de bola, professor. No caso, a preparação para a Copinha ela já vai iniciar ainda nesse ano, nos próximos dias? Isso, a gente, depois, na sexta-feira passada, foi o último jogo do Campeonato Paulista para a gente. Uhum. A gente deu 10 dias de folga, a gente retorna agora segunda-feira para retomar a preparação para a Copa São Paulo, né? Então, já a partir de agora, o foco é único exclusivamente a Copa São Paulo do ano que vem. Legal, professor. E a gente queria lhe perguntar agora, falando sobre parte acadêmica, estudos de modo geral, a gente viu que o professor possui licença Pro da CBF Academy e também a licença da ATFA, né? AB, que é lá na Argentina. E até um tema que é muito discutido, a gente ainda vai gravar um bate-papo aqui para falar sobre isso, né? Já estamos falando com alguns professores, Uhum. sobre licenças, professor Pablo.
Alguns treinadores, eles estão recorrendo bastante a essa licença aí da Argentina, né, da ATFA. Muitos estão fazendo. E queria lhe perguntar como é que ela funciona de fato, como é que foi assim, é, todo o processo assim de matrícula, de aulas, de avaliação, enfim. E a conclusão dela no final de tudo, o que é que o senhor achou dessa experiência de ter feito essa licença lá? Olha, o aumento da procura para a licença da ATFA, né, da Associação da Argentina, acredito que ocorreu por dois motivos, né? Primeiro, a questão financeira, que a licença da ATFA ela é um pouco mais barata que a licença da CBF, né? E segundo, que na época era a única licença que era aceita na Europa e acho que no mundo árabe, né? Então isso era um atrativo para os profissionais que aqui faziam a licença da CBF, e, assim, e era difícil ter essa validação na Europa e no mundo árabe, né? Então, esse é um dos grandes fatores que influenciaram a grande procura, né? Agora, parece que agora já se tem notícia que a licença aqui do Brasil, né, ela já é válida na Europa e no mundo árabe, né, mercados importantes, né, que os treinadores de futebol brasileiro acho que procuram trabalhar. Então, essa é a grande questão. E assim, foi bem tranquilo, né? A licença da ATFA você faz de maneira online, né? E aí provas semanais, trabalhos semanais. No final você tem que fazer um trabalho final, uma monografia, e uma prova que até esse ano era online. Então você não precisava ir para a Argentina. Acho que com a pandemia isso ficou online e permaneceu até agora. Agora você acha que precisa ir para a Argentina para fazer uma prova para concluir essa licença, né? Então foi isso. Mas acho que agora com esse processo de convalidação da licença aqui do Brasil, da CBF, eu acho que a procura pela licença da ATFA vai ser um pouquinho menor, né? Ainda acho que a questão financeira pode pesar, porque as licenças da CBF elas são um pouco mais caras do que as licenças da ATFA, né? Então isso pode ser um impeditivo para que as licenças aqui no Brasil sejam muito mais procuradas do que lá. E também tem a questão, professor, que a licença da ATFA ela é mais acessível para quem quer iniciar, não é isso? Porque a da CBF exige que você tenha educação física, que tenha os anos de experiência no futebol, não é isso? Eu, assim, agora eu não sei como é que funciona nessa última oportunidade que eu tive no Rio, no meio do ano, foi dito que todos os profissionais que quisessem iniciar a licença teriam que iniciar pela licença C, né? Agora eu não sei se eles precisam ter o curso de educação física ou estar inserido no mercado do futebol. Acredito que não tenho certeza, né? Mas anteriormente, sim, precisavam ser profissionais de educação física ou estarem cursando a faculdade de educação física. Já a licença da ATFA não tinha essa obrigatoriedade. A gente deu aqui uma rápida olhada no site da CBF, né? Uhum. A gente colocou aqui na licença C, né? Pelo menos aqui ainda está com aqueles requisitos que a gente fala, né? Que é ter o diploma de graduação em educação física ou estar no sétimo ou oitavo período, não é isso? Ei. E ter experiência comprovada de 7 temporadas completas como atleta profissional e possuir ensino médio completo ou experiência de 5 anos como treinador ou professor de escolas de futebol e possuir ensino médio completo. Ou seja, Entendi. tem assim
um pré-requisito de ter uma certa vivência, né? Ou como atleta ou como Perfeito, professor, né? Enfim, não sei perfeito. se isso vai mudar, né? Porque dessa É, forma, professor, fica um pouco até seletivo, né? De participar. verdade, verdade. Coisa que na licença da ATFA não tem, né? Sim, sim. Então, é um impeditivo para a pessoa que quer entrar nesse mercado de trabalho e não tem essa vivência ou essa graduação, né? E também, professor Pablo, perguntando sobre a sua licença Pro da CBF Academy, né? A gente deu lá uma olhadinha no seu Instagram, né? Teve aí Roger Machado, René Simões, grandes professores ali dando as aulas, né? Sim. Queria perguntar como é que também foi esse período aí de aprendizado da licença Pro. Você já tinha uma vivência com o professor Roger na época do Bahia também, né? Mas Aham. como é que foi também esta vivência dentro ali do ambiente é, das quatro linhas e das quatro paredes, né, da sala de aula, não só eles como todos os outros professores, como é que foi essa experiência aí? Olha, é sempre muito bom ouvir as experiências dos profissionais renomados, né? Então, poxa, foi importante ouvir muitas coisas que o Roger nos passou, que o professor René Simões, o professor Oswaldo de Oliveira, né? Isso foi muito enriquecedor. E além disso, o principal, acho que foi a troca de experiências que a gente teve entre os alunos ali, né? Muitos profissionais que trabalham fora do Brasil, profissionais que estão no mercado aqui no Brasil, né? Que são treinadores de equipes não tão renomadas, outros auxiliares de equipes renomadas. Então, assim, a troca de experiências, as nossas conversas foram assim muito boas, né? Isso também faz com que o ambiente seja de muito aprendizado, né? E faz com que a gente é, reveja algumas coisas, tenha certeza de outras, né? Então é sempre muito bom ter esse ambiente de troca de conhecimento que é fundamental para o nosso crescimento. Show de bola então, professor Pablo. Queria perguntar, assim, já chegando aqui ao final da nossa entrevista, também sobre o seu presente, seu futuro. O presente você já comentou assim um pouco, né? Falando da preparação da Ferroviária, né, para a Copinha, que já começa, né? Já estamos o ano, como a gente fala, o ano já acabou praticamente, né? Falta pouquíssimo tempo, um mês e meio, bem dizer. E queria lhe perguntar como o professor Pablo também enxerga aí a sua carreira para o futuro. A gente está vendo aí grandes treinadores da base indo assumir equipes no profissional, alguns outros é, indo trabalhar em outros países, né? Queria perguntar para o professor Pablo o que é que o senhor imagina assim para a sua carreira daqui a alguns anos, algum mercado o senhor também almeja trabalhar, equipes profissionais, como é que o senhor pensa nesse sentido? Olha, Neto, eu tenho esse objetivo de trabalhar no profissional, né, de ser um treinador de equipe profissional, né, estou me preparando para isso, né, então diariamente tudo que eu venho fazendo é buscando esse objetivo. É claro que é, ainda não tenho um prazo específico, mas é sempre buscando esse objetivo, né? O que eu realmente quero é, quando eu fizer essa transição da base para o profissional, é para eu permanecer lá e continuar e buscar conquistar coisas grandes com as equipes em que eu for trabalhar. Né? Esse é o meu objetivo principal. Né? Então, de novo, todos os meus estudos, tudo isso é relacionado a atingir esse objetivo lá na frente. Sensacional então, professor Pablo Fernandes. A gente quer mais uma vez agradecer por senhor ter aceitado aqui o nosso convite para esse bate-papo. Foi muito legal saber um pouco mais da sua carreira. A gente deseja aí todo sucesso e já deixar aqui também um espaço aberto aí para próximos episódios, debates que a gente vai ter aqui para receber o professor novamente. Foi muito legal a conversa, bate-papo. A gente agradece mais uma vez.
Neto, eu que agradeço o convite. Assim, é sempre muito bom falar sobre futebol com pessoas do meio e que tem um alto nível de debate. Então, sempre que vocês precisarem, sempre que vocês sentirem necessidade, podem me chamar, estarei sempre disposto a atendê-los. Um grande abraço mais uma vez, sucesso!